versículos aqui, principalmente no versículo 12, do capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja para o desenvolver da salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Veja que ele não está dizendo aqui que você tem que desenvolver para alcançar a salvação. Não é isso. A salvação já foi alcançada. A igreja ao qual ele estava escrevendo aqui já era uma igreja de Cristo. Essa igreja já tinha alcançado a salvação. E essa salvação, como ele diz aí no versículo 13, ela é efetuada pelo próprio Deus, não é? Não é o homem que alcança a salvação, mas é o próprio Deus que dá essa salvação pela sua graça e misericórdia. E como é que a salvação ela chega até nós? A Bíblia diz que é através da fé, e a fé pelo ouvir da palavra. Então, o que tinha acontecido até então? Essa igreja ela tinha ouvido a pregação do Evangelho, e essa igreja creu na pregação do Evangelho e alcançaram a salvação. E agora o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. E ele mostra no capítulo 2, ainda nos versículos anteriores, o exemplo de Cristo. Ele mostra aí que Cristo se esvaziou, se humilhou, deixou toda a sua glória, se tornando um de nós. E diante desse humilhar de Cristo, do esvaziar de Cristo, e agora como cristão, como discípulo de Cristo, aquela igreja ela precisava desenvolver essa salvação ao qual eles tinham alcançado na pessoa de Cristo. E essa palavra, queridos, chegou até nós. Então, esse desenvolver da salvação não era somente para a igreja da época, mas também para nós hoje. Nós que ouvimos o Evangelho, que cremos na pregação do Evangelho, e através da nossa fé, nós alcançamos a salvação, e agora nós temos que desenvolver essa salvação, porque nós não podemos simplesmente só crer, nós precisamos viver. E é isso aí que Paulo vai agora nos mostrar, nos ensinar, que a nossa vida como salvos, como servos de Deus, como discípulos de Cristo, ela precisa ter evidências que realmente nós somos de Cristo. E aquela igreja, ela foi chamada para isso, como também nós aqui também estamos sendo chamados. Porque se você é um cristão, você tem que viver como tal. E aí ele começa justamente no versículo 12 dizendo que através da obediência, obedecendo aquele que se esvaziou, aquele que se humilhou, que foi o próprio Cristo, em obediência a Cristo, ele diz que nós vamos desenvolver a nossa salvação. O primeiro princípio aqui é a obediência, porque sem obediência não tem como nós desenvolvermos a nossa salvação. A salvação, ela chegou até nós, mas nós precisamos estarmos atentos para a obediência aos princípios do Evangelho e dessa palavra que chegou até nós. E ele diz aqui também que nós devemos desenvolver a nossa salvação em obediência, e ele diz, com temor e tremor. Temor e tremor. Primeiro, esse temor. Temor é você aprender a cada dia a honrar o Senhor, a dar glórias ao Senhor, a servir ao Senhor. É você ter a consciência que você foi salvo com o propósito de viver uma vida de honra a Deus. A sua vida, tudo que você é, tudo que você tem que honrar a Deus. A sua casa tem que ser para a glória de Deus. Os seus bens têm que ser para a glória de Deus. Então, é esse honrar a Deus que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E o outro que ele diz aqui com tremor, é você não praticar aquilo que desagrada a Deus. É você não viver uma vida de pecado, de práticas que Deus reprova. Primeiro, é você ter a consciência que você vive para a glória de Deus. Segundo,
é você, em obediência, não viver praticando aquilo que Deus reprova. Porque para desenvolvermos a nossa salvação, nós precisamos enfrentar e vencer os obstáculos que vêm no dia a dia contra a nossa vida de santidade, a nossa vida de prática, a prática de santidade. E aí, ele diz aí que no versículo 14, que no desenvolvimento da salvação não pode haver o quê? Murmurações e nem contendas. Então vem aqui, uma pessoa que é de Cristo, que já tem a salvação em Cristo, vai viver uma vida de murmuração. Então está errado, está errado. E de intriga, pior ainda. Pior ainda, por quê? Porque nós precisamos olhar para Cristo e entender que Ele se humilhou, que Ele se esvaziou do seu eu e viver uma vida não murmurando e nem contendas. Por que é que leva a pessoa a murmurar? É achar que aquilo que está acontecendo com ela, ela não merece. Está passando por alguma coisa, ela não merece. Então começa a murmurar da própria vida, da própria situação que está enfrentando. E as contendas? Porque eu estou certo e fulano está errado. Porque eu fiz tudo certo e fulano fez tudo errado. Então as contendas é justamente por isso. Mas quando nós olhamos para Cristo, o apóstolo Paulo está justamente apontando e dizendo: Ele se esvaziou, Ele se humilhou, e você? Aí ele agora confronta dizendo: desenvolvei a vossa salvação. Você já ama o Senhor, você ama a igreja, você tem um amor pela palavra de Deus. Então agora é a prática. Queridos, o Evangelho é prática. O Evangelho não é uma religião que você vai e cumpre aqueles rituais e pronto, não tem nada a ver com o seu dia a dia. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é para ser vivido no meio da família, no meio da sociedade. Ele vai apontar aqui mais embaixo, ele vai dizer que justamente o que é um cristão. Então, contendas, murmurações não podem fazer parte da vida do cristão. Pode até acontecer, mas não é algo que é todos os dias. Hoje pela manhã eu fui visitar a mãe de uma funcionária minha. Ela me pediu para visitar a sua mãe, e eu fui lá, e aquela senhora, 66 anos, ela está com câncer, está em cima de uma cama, já não tem mais remédio para ela, diante dos médicos ela não tem mais cura, mas o que eu vi na fala daquela mulher, foi glorificando a Deus. A situação daquela mulher era para murmurar, é para dizer: Senhor, que Deus é o Senhor que eu sirvo, e ela serve o Senhor desde os 20 anos, meu irmão. Desde os 20 anos que ela serve o Senhor, e ela está ali, e eu saí dali e disse: Senhor, essa tua serva, eu estava meditando nessa palavra, ela desenvolveu a salvação. Ela está com a sua salvação desenvolvida, porque diante da situação que ela está vivendo, ela não está murmurando. Ela está glorificando a Deus. Eu lendo a palavra para ela, glória a Deus, louvado seja Deus. Meu irmão, são pessoas que desenvolveram a salvação, mesmo diante de situação que nunca imaginava que ia passar. Aonde aquela senhora ia imaginar que ia chegar na idade que chegou, e agora estaria em cima de uma cama, naquela situação, mas ela desenvolveu, amando o Senhor, amando a palavra do Senhor. E quando eu saí dali, eu saí glorificando a Deus, dizendo: Senhor, que maravilha, essa tua serva desenvolveu a sua salvação. E ela sabe que se Deus o curar, Deus continua sendo Deus, mas se não curar, Ele continua sendo Deus, e ela continua glorificando a Deus, porque ela não vai glorificar só aqui, ela vai glorificar também na glória, porque essa é a esperança do Evangelho. Queridos, o Evangelho é para ser vivido. Eu sei que muitas vezes nós ficamos perturbados, angustiados, mas não é o Evangelho, ele traz a paz que nós precisamos. E quando nós desenvolvemos a nossa salvação, é justamente para nós
enfrentar adversidades, passar por cima daquilo que nós enfrentamos, louvando e glorificando a Deus. Por isso que ele diz que é com temor, é temendo a Deus, é honrando a Deus, é glorificando a Deus. E ele diz, não é com murmurações, não é com murmurações, não é com contendas. E ele diz mais, versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Para que torneis filhos de Deus, mas que filho é esse? Bastardos? Não, filhos de Deus irrepreensíveis, inculpáveis, sinceros. Olha que coisa linda. É essas marcas que tem que estar na nossa vida. Um discípulo de Cristo, um servo de Cristo que desenvolve a sua salvação, ele passa a viver uma vida irrepreensível. Ninguém precisa estar repreendendo, chamando a atenção. Por quê? Porque é uma pessoa íntegra. É uma pessoa que vive debaixo da orientação de Deus e os princípios de Deus. E olha o que ele diz mais. Para o quê? No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como um luzeiro no mundo. Olha só o chamado de Deus para a igreja que já foi alcançada, que já tem a salvação e que agora precisa desenvolver essa salvação para se tornar, no meio dessa geração pervertida, exemplo, modelo, luz. Aqueles que desenvolvem a salvação, eles passam a ser o que a Bíblia está mostrando aqui. Essa geração pervertida, esse mundo caótico, mas há aqueles que desenvolvem a salvação e passam a viver uma vida não no padrão do mundo, não no estilo do mundo. Querer desenvolver a salvação e para ser modelo é justamente nós vencer tudo aquilo que vem contra a nossa vida de santidade, a nossa vida de comunhão com Deus. Aquele que desenvolve a salvação, o seu falar, as suas atitudes, agora é diferente. O pecado não domina mais. O pecado é um acidente. As práticas contra a palavra de Deus é um acidente. Não é mais um estilo de vida. Não é mais um modelo. O modelo agora, o padrão agora é o de Cristo. É olhando para Cristo. É por isso que ele apresenta o Senhor dizendo, olha, ele se esvaziou, ele se humilhou. E agora nós precisamos tomar posição para não vivermos mais uma vida como o mundo vive, porque agora ele está dizendo que nós somos chamados para sermos filhos de Deus. E os filhos de Deus vivem no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração perdida, mas como luz, como luz. E louvado seja Deus, queridos, porque o versículo 13, ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Quem vai capacitar, quem dá a graça é o próprio Deus. O que nós temos que fazer é submeter a esse Deus, e é Ele que vai nos capacitar a vencermos as nossas lutas. Tem muita gente querendo vencer por sua conta, querendo vencer pela a sua força, e não vai conseguir. Não consegue, não vai conseguir. Mas na humilhação, olhando para Cristo e não olhando para si, não olhando para o eu, olhando para Cristo, se esvaziando do eu,
se esvaziando das vontades, dos desejos, jogando para fora, se humilhando diante do Senhor. E Ele está dizendo: é o Senhor, é Ele que vai dar graça, é Ele que vai capacitar, é Ele. O que você mesmo e eu mesmo vão conseguir? Em quantos momentos das nossas vidas nós precisamos estarmos atentos a isso? Principalmente quando nós estamos enfrentando adversidades, seja na enfermidade, seja financeira, seja familiar. Nós precisamos amadurecer, crescer espiritualmente e não viver em contendas, nem murmurando, nem achando que só você é que tem problemas. O Senhor é que cuida de nós. O Senhor, diz aí o apóstolo Paulo, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: ela é boa, ela é perfeita. E aí ele diz: experimente qual é a boa e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E aqui ele traz essa palavra dizendo: é a boa vontade do Senhor. Pela sua boa vontade, Ele traz a edificação sobre a igreja. E Ele diz aí, para que possamos sermos como luzeiro no mundo. Luzeiros no mundo. Nós temos até um grupo familiar chamado Luzeiro, né? Graças a Deus pelos nossos jovens do Luzeiro, que tem sido realmente, né, o que a Bíblia está mostrando aqui. Estão levando os seus colegas de faculdade, os seus amigos, para ouvir a palavra do Senhor. Deus está me dando o privilégio de poder estar lá no sábado à noite com eles, compartilhando a palavra ali com eles, onde estive lá. E eu fico feliz, né, porque os nossos luzeiros estão levando aqueles para conhecerem a palavra. Esse mundo perdido. E teve um jovem, queridos, que a mãe proibiu. Aí, para ele ir para lá, ele tem que dizer que vai para outro local que do mundo ela permite. E aí ele vai até lá no nosso grupo Cruzeiro e está ouvindo a palavra do Senhor. Esse é o mundo perdido, esse é o mundo que está vivendo. Os pais preferem que os filhos vão para bares, para amizades do mundo, quando não conhecem o Evangelho. Agora, aqueles pais que amam o Evangelho, aqueles pais que conhecem a palavra de Deus, estão de joelho dobrado, clamando: Senhor, traz o meu filho, leva o meu filho para o cruzeiro, leva o meu filho para a igreja, leva o meu filho para ouvir a palavra. Porque já encontraram essa graça de Deus. E aqui, queridos, o apóstolo vem e diz: como luzeiro do mundo. E ele diz mais: perseverando, né, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo aqui: olha, o meu trabalho no meio de vocês, a minha dedicação no meio de vocês, ela não vai ser em vão, porque vocês ouviram o Evangelho, vocês receberam o Evangelho. Ele disse: no dia de Cristo, ele diz aqui: eu me gloriarei, eu vou me gloriar, porque Paulo, ele viveu toda uma vida pelo Evangelho. E ali ele diz ainda no versículo 17: mesmo que ele seja oferecido por libação e sacrifício, ele diz: por causa da vossa fé, eu me alegro com todos vós. O apóstolo Paulo aqui, ele estava declarando ali que o trabalho que ele teve, o empenho que ele teve de pregar o Evangelho para aquela comunidade, e aquela comunidade já tinha recebido a palavra, ele agora diz: desenvolvei a vossa salvação, crescei no conhecimento, na graça. Amados, tem pessoas que estão na igreja, já têm, são salvos, são servos de Deus, mas que não sabem orar, que não oram. Se você pedir para orar, não oram. O que é isso? Falta de desenvolvimento da salvação. Não leia a Bíblia,
jamais compartilhe uma palavra de Deus com outra pessoa. Quando nós desenvolvemos a nossa salvação, não tem como nós não orarmos, não tem como nós não lermos a Bíblia. Quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós queremos levar para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Agora tem irmãos que estão aqui, estava olhando as fotos ali agora. Nós vamos fazer 12 anos na nossa congregação. Eu estava olhando as fotos ali dos 4 anos. E olhando, e vários que passaram por aqui, não estão mais aqui. Alguns foram embora e outros deixaram mesmo a fé. Mas graças a Deus, porque muitos permaneceram, desenvolveram a salvação e hoje são líderes de grupo familiar. Estão fazendo os trabalhos de Tardes Alegres. Hoje pela manhã nós estávamos ouvindo aqui os testemunhos dos irmãos que ontem fizeram chás, até café os homens teve ontem, Tardes Alegres, irmãos que desenvolveram a salvação e que hoje estão estudando, estão discipulando, estão levando a palavra para crianças nos bairros, que abriram suas casas e estão compartilhando a palavra. Queridos, desenvolver a salvação é você crescer nesse conhecimento e nessa graça de Deus. Não tem como ficar sem desenvolver a salvação e ficar parado. Não faz nada em favor do Evangelho. Quantas pessoas estão dentro das igrejas dessa maneira? Murmurando, às vezes ainda falando mal da liderança da igreja, porque não são visitados. Eu passei por uma dificuldade, ninguém me visitou. Na igreja ninguém me cumprimenta. Irmão, meus amados, desenvolvei a vossa salvação e abrace o seu irmão. Saia da sua casa, visite os amados que estão precisando. Compartilhe daquilo que Deus te deu. A Bíblia está dizendo aqui, porque Deus é quem efetuou em você. Porque você era bonito? Porque você merecia? Não, nem você nem eu merecíamos o amor de Deus, mas Ele nos alcançou e agora Ele nos chama para desenvolver a nossa salvação. E desenvolver a salvação é você ter intimidade com Deus, é você amar a Deus, é você amar o próximo, é você sair do seu casulo, que achando que só você que precisa de ser visitado, precisa de atenção, enquanto você está achando que você que merece atenção, que você que merece, você que precisa, quantas pessoas poderiam estar sendo ajudadas e você está aí parado, reclamando, murmurando? Pare com isso. Desenvolva a sua salvação e seja um exemplo à sua família. E como é que você vai ser exemplo? É vivendo em contendas? É murmurando? Não. É você fazendo o que Jesus fez, se esvaziando do eu, se esvaziando de si mesmo, se humilhando, se colocando numa posição de dar honra a Deus, de glorificar a Deus com as suas atitudes.
e não ficar carregando, muitas vezes, o pecado, amando o pecado. E aí? Quantos anos já passaram que você chegou à igreja? Quantos anos você já está congregando? E até hoje você não coloca o seu joelho no chão para orar ao Senhor? Você não tira um tempo para ler a Bíblia? Como é que está o desenvolver da sua salvação? Eu louvo a Deus por você estar aqui. Eu louvo a Deus porque você frequenta a igreja. Mas não é só isso aqui, queridos. Não é só vir aqui. É o dia a dia na sua casa. É o dia a dia com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, no seu trabalho. É o seu dia a dia. Nós fomos chamados para sermos o que? A Bíblia está dizendo aqui. No meio de uma geração pervertida, no meio de um mundo caótico, sermos luz. E a luz, ela brilha. Não é uma luz queimada, não é uma luz apagada, é uma luz que brilha no meio das trevas. Nós sabemos que o Brasil tem crescido muito o número de evangélicos. Hoje a nação já tem aí talvez 40% de pessoas que se dizem evangélicas. E o que mudou? O que mudou na nossa nação? Com esse crescimento nessas últimas décadas, com o crescimento dos evangélicos. Tem empresa que, quando fica sabendo que uma pessoa é evangélica, talvez não queira nem contratar. Tem gente que diz que não negocia com o crente porque é um bom pagador. Vizinhos que moram do lado de pessoas que frequentam igreja, mas que o que ouvem das casas não é nada que venha glorificar a Deus. Amados, essa palavra ela veio hoje, nesse dia de domingo de Páscoa. Porque Jesus ele veio neste mundo e hoje nós comemoramos o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Mas o domingo da ressurreição ele só tem sentido quando nós entendemos o significado da ressurreição. Porque a ressurreição de Cristo veio para trazer vida nova a nossas vidas, fazer de nós famílias benditas, filhos benditos, lares benditos. É o nosso dia a dia, no trabalho, no nosso bairro. Você foi alcançado pela maior bênção que uma pessoa pode receber, que é a salvação em Cristo. Mas a salvação ela precisa ser desenvolvida com o abandono do pecado, com a glória a Deus, com uma vida de exemplo e modelo para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Largue as picuinhas, abandone as intrigas, as discussões, desenvolva a sua salvação, amando a Cristo, olhando para Cristo,
e aprendendo com Cristo. Desenvolvei a vossa salvação. E ele diz aí, para concluir: entretanto, meus amados, versículo 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que Paulo está dizendo? Que a alegria dele era ver a igreja desenvolvendo, crescendo. E aí ele diz: vocês também se alegrem comigo. Venham, vamos juntos jubilar. Vamos juntos nos alegrar. Que Deus nos abençoe nesse dia tão especial, onde nós nos alegramos em poder ler a respeito da história de Cristo, que ele saiu do túmulo, que o túmulo está vazio, que nós fomos alcançados por essa mensagem do Evangelho que chegou até nós, chegou até a nossa casa, mas que ela venha fazer toda a diferença e que nós venhamos nos alegrar como Paulo se alegrava. E ele chamava aquela igreja: alegrai-vos comigo. E nessa noite a palavra de Deus está chamando a mim e a você: vamos nos alegrar com essa grande salvação que chegou até nós através de Cristo Jesus. Esse desenvolver não é para você alcançar a salvação, não, é para você desfrutar da salvação. É diferente. Tem muita gente que está lutando para alcançar a salvação. Coitado, não vai alcançar, porque a salvação é graça. É graça de Deus. É pela fé em Cristo. Agora, o desenvolver da salvação é desfrutar dos benefícios que essa salvação trouxe a nós. Jesus disse que ele veio trazer vida e vida com abundância. E essa vida com abundância que nós precisamos viver, e é desenvolvendo a nossa salvação, que nós vamos cada dia alcançando essa plenitude, que um dia ela será completa na glória. Mas enquanto estamos aqui, é nas lutas, mas não desistindo, desenvolva a sua salvação. Vamos orar.